a importância do hall de entrada. E porquê que eu escolhi o hall de entrada precisamente nesta data? Porque nós estamos aqui numa fase muito, muito interessante, como se estivéssemos a entrar, ou seja, a abrir portas para entrar, neste caso, solstício de inverno. O ano do rato é também o início de um novo ciclo de 12 anos e houve ontem o encontro entre Júpiter e Saturno, os grandes do Sistema Solar, que também vem marcar aqui o início de uma nova era, ou seja, a era de Aquário. É por isso que eu estou muito entusiasmada. É uma data muito importante, eu estou muito entusiasmada. Eu bem sei, mais uma vez, estou sempre a falar nisso, que foi um ano atípico, tivemos aqui uma série de desafios, mas não deixa de ser um ano extraordinário aqui de fechar ciclos e abrir novos portais. E é por isso que eu escolhi o hall de entrada, porque o hall de entrada é muito importante, é como se fosse um portal que marca a divisão entre o mundo exterior e o mundo interior. E uma das coisas que é mesmo muito importante ter no hall de entrada é o fator uau, ou seja, o que é que impacto nós queremos dar às pessoas que entram dentro de casa ou à energia que entra dentro de casa. Isso é muito importante. Ou seja, quando eu estava numa organização de networking, havia um exercício que era o speed networking, que nós em 15 segundos tínhamos que causar impacto. Ou seja, um cartão de visita, 15 segundos para podermos, no fundo, criar ali uma ligação. E é a mesma coisa para o hall de entrada, ou seja, o hall de entrada é, no fundo, o cartão de visita, é aquela primeira imagem que nós damos às pessoas que entram dentro de casa. Por isso, cuidado com aquilo que querem mostrar às pessoas que entram dentro da vossa casa. Ou seja, aqui não há, como é que eu ia dizer, muitas vezes há pessoas que associam o dinheiro a poder ter uma casa bonita. Não necessariamente. Há casas simples, modestas, mas que são agradáveis e convidativas. Por isso é muito importante ter o hall de entrada convidativo, que dê as boas-vindas para que a energia e as pessoas sintam que são bem-vindos, no fundo. Ok? Inclusive, uma das coisas que nós falámos antes de começar a live foi sobre os espelhos, em que eu estive em tua casa e falei sobre os espelhos na porta de entrada e tu disseste, eu tenho um, porquê que não disseste nada? Não disse nada porque não está de frente. Ou seja, se estiver de lado, não há problema. Ou seja, de frente, quando nós abrimos é que não convém. Já fiz alguns vídeos sobre esta questão. Também já fiz vídeos que indicam qual é, no fundo, a visão mais favorável no hall de entrada. Por exemplo, não convém abrirmos a porta de entrada de casa e ter uma sanita à frente, não é? Uma casa de banho com uma sanita à frente, que infelizmente acontece com bastante frequência. Ou seja, se houver uma casa de banho à frente, no hall de entrada, convém que esteja fechada essa porta e que tenha ali algum elemento que convide a energia a não ir logo diretamente para a casa de banho. Também falámos sobre os sapatos. Agora, com esta questão do Covid, uma das coisas que foi recomendada é tirar os sapatos à porta de casa. Só que já deveria ser um hábito, como muitos povos do mundo têm esse hábito, praticamente toda a Ásia, do norte da Europa, porque para além de trazer agentes patogénicos para dentro de casa, também suja muito mais. Por isso, o ideal mesmo era os sapatos nem entrarem dentro de casa, ficarem cá fora, mas nem sempre é possível. Por isso, o que eu recomendo é descalçar os sapatos e ter um armário bem bonito, escondidos, não é? Sapatos espalhados por todo lado e poderem ter os sapatos guardados e não entrarem dentro de casa com os sapatos. Mas atenção, não ponham os sapatos num armário acima do nível do coração, porque não é muito favorável. Também já gravei um vídeo sobre os sapatos e qual é a melhor, neste caso, o melhor local para os colocar.
e de certeza que não é acima do nível do coração. Quando eu vejo aqueles walk-in closets lindos, maravilhosos, com uma prateleira até o teto cheio de sapatos, eu fico a pensar, oh, que pena. Não é o mais favorável. Por isso, abaixo do nível do coração. Espelhos onde devem estar posicionados. Ok, Maria, está bem. Já está respondido. Muito bem. Pronto. Entretanto, também falámos sobre o que é que devemos ter no hall de entrada, o que é que é mais recomendável. Isto é um bocadinho relativo. Porquê? Porque cada pessoa é que sabe o que é que quer mostrar ao mundo, ou seja, qual é o primeiro impacto que quer criar quando alguém entra na sua casa. Mas há algumas coisas assim mais gerais, como por exemplo ter fotografias da família no hall de entrada. Não sei, há aqui alguma controvérsia, mas ouvi dizer que é como se as pessoas estivessem muito expostas. E realmente faz algum sentido, porque quando a porta de entrada está aberta, tem ligação à rua, no caso de ser uma vivenda, porque se for num apartamento, se calhar ter fotografias da família pode não ser tão como é que eu ia dizer, tão intenso, aquela exposição, mas de qualquer forma, a família, as fotos de família são uma coisa mais íntima. Será que quer mostrar isso? Isso é uma escolha pessoal. É a mesma coisa daquelas pessoas do Facebook que estão sempre a pôr fotografias delas próprias e mostrarem-se, ou optar por ter não diria uma vida mais recatada, mas ter assim uma imagem não tão exposta. Mas isso depois vai depender das pessoas. Mas, por regra geral, é melhor evitar ter fotografias da família logo na entrada, ok? Por regra geral. Susana, tenho uma pergunta. A porta de entrada em casa não abre por completo porque tem um armário alto com os contadores água e luz. Pois. Pois é, tem os contadores de água, gás e eletricidade. Tem alguma implicação a abertura não ser completa? Excelente pergunta, claro que tem. A porta tem que abrir totalmente, porque se há entraves, é por isso que, por exemplo, não é bom ter entraves no hall de entrada, que impeçam o fluxo. Por isso, a porta também, se não abre toda assim, para receber de braços abertos as pessoas em energia, vai ter algum impacto. É como se estivesse ali, só me deixa entrar aqui um bocadinho, não entra tudo. Pode se refletir em algum receio das pessoas de receberem a energia que é tão importante recebermos dentro de casa. Isso também faz pensar um bocadinho sobre colocar a correspondência, nomeadamente com... Olha, eu ia falar sobre isso. Muito obrigada, Anabela. Correspondência, contas para pagar na consola do hall de entrada. O que penso disso? É assim, eu diria logo que não. Porquê? Porque quando damos as boas-vindas à energia, não estamos aqui a dar mensagens a dizer eu quero receber mais contas para pagar. Ou seja, o hall de entrada, tirando os sapatos que fiquem assim bem bonitinhos e guardadinhos dentro de um armário, para não se verem, deve ser um local em que as coisas bonitas e nobres, para precisamente dar aquelas boas-vindas abundantes e belas, e para logo criar uma relação em que a pessoa já vai, ou a energia que entra dentro de casa já vai bem disposta para casa adentro. E não convém ter pesos. E as contas, muitas vezes, são pesos. É como se estivesse sempre à espera que entrassem mais contas para pagar. Por isso, fotografias de família, contas para pagar, coisas, entulhos, muita confusão, de forma geral não é favorável. Manter uma coisa leve, com plantas, com luz, por exemplo, se for um hall de entrada que não tenha luz natural, que tenha uma boa iluminação, que é muito importante,
Por exemplo, vou dar um exemplo. As casas apalaçadas, ou até mesmo os palácios, ou os hotéis 5 estrelas, fazem sempre questão de ter este impacto, uau, na entrada da casa, com um hall bonito, com flores, uns põem fontes e têm assim estátuas bonitas. O local para guardar os casacos, de preferência escondido, que não estão assim os casacos todos amontoados em cima de um banco ou qualquer coisa, ou sapatos espalhados. Ou seja, imaginem uma entrada assim, como se fosse um palácio, no fundo. É aquele impacto que vocês vão dar à energia que entra na vossa casa, seja energia da natureza, seja energia das pessoas. Por isso, tudo que seja um bocadinho desagradável, como pagar contas, é melhor não ter ali. Pronto, aquilo que eu estava a dizer, nos apartamentos, normalmente o hall de entrada é um bocadinho negligenciado, até porque as entradas do apartamento normalmente são escuras, não têm luz natural. Mas, se vocês virem alguns apartamentos, o hall de entrada do prédio é maravilhoso. Há entradas de prédios que são lindíssimos e isso já cria aquele impacto que era necessário quando a pessoa passa o portal do exterior para o interior. E no edifício de apartamentos, cada um tem a sua célula, mas a porta principal é a porta do edifício e é essa que dá as boas-vindas a quem vem. Por isso, estou a controlar aqui as perguntas. A simbologia. A Ana Raquel tem sempre umas ideias muito giras e o que ela me falou foi sobre a simbologia mais adequada para colocar no hall de entrada mediante a sua localização, ou seja, se o hall de entrada está a norte, a sul, a este, a oeste, qual é a simbologia mais indicada? Mais uma vez, também depende do cliente, do gosto, das intenções do cliente. Mas, por exemplo, posso dar um exemplo, a norte não convém, como é o caminho de vida, não convém que seja entulhado, de preferência amplo, luminoso, porque, como alguns, já vi uma cliente minha, aliás, tenho vários exemplos de dolls lindos, maravilhosos e outros não tanto, em que tropecei numas caixas. E eu disse, está a fazer mudanças? Não, essas caixas estão aqui há anos. Ou seja, se for a norte, no caminho de vida, é quase como se nós estivéssemos a colocar obstáculos nesse próprio caminho. Okay? Se o hall estiver a norte da casa, okay? Norte. Não coloquem obstáculos no vosso caminho de vida, que seja como um rio fluido, pode ter assim umas pedrinhas para fazer uma espécie de cascata e para dar ali alguma movimentação, mas de preferência que seja desimpedido desses pesos. Se for a sul é um local que é para promover, para dar visibilidade, por isso, cuidado com aquilo que tem escondido ou não no hall a sul, porque tudo o que estiver a sul mais rapidamente vai ser visto lá fora. Por isso, cuidado com as desarrumações ali, porque senão ficam com a reputação um bocadinho mal vista. Depois, a Ana Raquel também me falou sobre quais são as cores mais indicadas, os materiais, ou seja, tudo que tem a ver com os 5 elementos. E, mais uma vez, também não é assim tão linear, embora se o hall de entrada tem que ser vistoso e chamar a atenção, obviamente que pode-se recorrer a cores e a móveis assim com um design giro ou com um material nobre, ou assim alguma coisa cativante. Mas teria que ser feito então um estudo de caso a caso para perceber qual seria a cor mais indicada. Mas, assim generalizando, que sejam cores que deem luz. Por exemplo, se entrarmos num hall todo preto, temos a sensação que se calhar vamos entrar numa discoteca, não sei. Agora, se entrarmos num hall mais clarinho, talvez nos dê outro tipo de sensação. Por isso,
apelem à intuição quando não sabem o mapa energético da casa, e a intuição de certeza que vai dar aqui boas inspirações para o hall de entrada ficar lindo, maravilhoso. Mais coisas, vamos lá ver se eu me lembro de mais coisas. Nós preparámos um script e depois aqui, ok, que imagens ter? Exato, nesta sequência, que imagens ter? Vai tudo chegar ao mesmo, ou seja, vocês poriam um animal feroz com um ar assustador de frente para a porta de entrada? Acho que não, não é? Queriam assustar as pessoas que entram? Não. Por isso, acho que partindo do princípio que o hall de entrada é o cartão de visita, a não ser que vocês queiram mandar fora uma visita indesejada. Aí é diferente. Como alguém que não quer ter a visita de pessoas que não são tão agradáveis, mas não são só as pessoas que entram dentro de casa, a energia também entra dentro de casa. Por isso, vamos dar as boas-vindas à energia, e o hall de entrada é precisamente esta, no fundo, em Feng Shui, a porta é a boca do Qi. Por isso, o hall de entrada tem que estar desimpedido, que é para a energia entrar bem e nós podemos receber tudo que merecemos, no fundo. E pronto. E uma espada de São Jorge no hall da frente, em frente à porta de entrada. É bom ou mau? Bárbara. Espada de São Jorge. Espada de São Jorge é uma planta que, como o próprio nome diz, tem assim um ar assim um bocadinho de espada, não é? Um bocadinho picante, um bocadinho bélico. E na cultura popular é uma planta que está associada à proteção. Por isso, não vejo mal nenhum colocar da parte de fora espadas de São Jorge. Inclusive, eu também tenho uma, só porque gosto e alguém me ofereceu, uma amiga minha que me ofereceu. Por isso, sempre que entro em casa, lembro da minha amiga quando olho a espada de São Jorge. Se o hall de entrada, vamos supor que quer pôr a espada de São Jorge dentro de casa. Aí vamos mais uma vez ter que estudar o mapa energético para ver se aquela energia é bem-vinda. Mas só peço, se o hall de entrada for a sudoeste, é melhor evitar ter lá espadas, porque pode dar aqui umas línguas afiadas, não convém. Depois, a oeste, a Teté e a Maria do Céu estão a perguntar a oeste. A oeste, segundo o Bagua simbólico, é a área da criatividade, está ligado ao planeta Vênus, por isso, já agora vamos apelar para a beleza da vida, ao romance, à festa, à celebração, às crianças, e colocar esse tipo de simbologia para, no fundo, ativar esse espírito de Vênus, não é? Que é boa vida, festa, romance. E depois o romance às vezes dá bebés. Ou seja, é por isso que também está associado a crianças. Por isso também podem pôr, sei lá, há tanta coisa que podem pôr que dá esta sensação de juventude, ou de infantil, ou brincalhona, ou divertida, ou solta. Ok? Pronto. Atrás da porta temos um tecido com um desenho de um guerreiro japonês para proteger. Que interessante. Bem, Micheline, vai depender da área do Bagua, neste caso simbólico e também energético. Mas se acham que esse guerreiro japonês protege, é muito importante. No fundo, como eu já disse algumas vezes, as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos e que nos faz sentir seguros, é muito importante. Como aquelas pessoas que andam com um terço no carro e sabem que, tendo o terço, estão a ser protegidos. É a mesma lógica. Se sentes que esse guerreiro japonês protege a casa, usa isso. Se verificas que na tua vida há muitas guerras, então talvez esse guerreiro não esteja no local certo. Desculpem, tinha aqui uma comichão. Não esteja no local certo e convém depois verificar
se ele está realmente a proteger ou se está a criar guerra, porque um guerreiro é sempre um guerreiro e a função dele é fazer guerra, ok? Embora, se for um samurai, gosto muito de samurais. Mas por acaso agora fez-me lembrar uma cliente minha que colocou um guerreiro, mas era um índio da América do Norte, assim com umas penas, não é? Assim em cima do cavalo, com uma lança, assim com uma cara de mau. E esse hall de entrada estava na área que correspondia ao pai. E ela disse, eu não sei o que é que aconteceu, mas desde que pus aquele quadro ali, o pai da casa, o meu marido, segundo ela, que ficou mais agressivo. E eu achei aquilo muito interessante e disse, tire já e vamos ver como é que as coisas correm. E realmente ela tirou e sentiu mais calmo. Ou seja, sentiu, no fundo, menos agressividade, uma coisa que ele não era comum ele ser agressivo. Por isso, às vezes nós não sabemos muito bem que tipo de impactos certas imagens têm nas nossas vidas. Eu própria já fiz algumas experiências à espera de um resultado e veio outro, mas tudo o que seja associado à violência, à guerra, a coisas menos boas, não sei se queremos ter isso em casa ou em locais de destaque, principalmente no hall de entrada, aí não convém. Ok, já não há mais perguntas e também já passou um tempo, já 24 minutos. Vamos lá ver o que é que eu tinha aqui mais. Já falei sobre tudo. Já falei sobre tudo. A Ana, com certeza, que ia colocar perguntas muito mais interessantes. Inês Alves, o meu oeste do wall, sem dúvida, é um bocadinho da minha arte, fotografias, quadros, pedacinhos do meu coração, coisas que me foram oferecidas. Muito bem. Eu sempre me sinto bem quando entro dentro de casa. É exatamente isso que nós queremos, que é quando entramos, aquela coisa de boas-vindas. Tanto nós que vivemos nesse espaço, como as pessoas que entram. É por isso que é importante ter coisas que sejam agradáveis à vista e sejam agradáveis à intuição. Se nós pomos um guerreiro, assim, com uma lança e com uma cara de mau, não sei até que ponto estamos a ser bem recebidos, não é? Ok, não me alongo mais. Mais uma vez, gostei muito de estar aqui, gosto muito de estar convosco. Adorei o vosso apoio e paciência aqui no início, que não consegui avançar. Lamento a Ana Raquel não ter estado presente. Ana, fica para a próxima. Agora, como eu tenho seguidores no Facebook e no Instagram, eu vou fazer de 15 em 15 dias uma live. Uma vez faço no Facebook e outra vez faço no Instagram, e assim toda a gente pode ver um bocadinho sobre os temas.